Olá, meu nome é Evandro e nós vamos estar trabalhando com a disciplina de matemática. E nós vamos dar uma olhada agora nos tópicos, nesse tópico aqui de números reais. Então, vou pedir para você acompanhar aqui na tela, por favor. Os números reais, eles são formados, na verdade, primeiramente pelo conjunto dos números naturais. Nós vamos representar ali por n. Os naturais, eles vão ser, por exemplo, o número 1, o 2, o 3, são todos os positivos, né? E o 0 também pode ser acrescentado aí. Depois, nós vamos ter um conjunto aqui, que são chamados números inteiros. Ele é representado pela letra Z. E os inteiros, eles são os naturais, já estão aqui dentro dele, e também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e daí para diante. Depois do conjunto dos números inteiros, nós temos também um outro conjunto maior que engloba tanto os naturais quanto os inteiros, que é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. E aqui nós vamos ter os números fracionários, certo? Todas as frações, na verdade, o conjunto dos números racionais é aquele conjunto o conjunto daqueles números que nós conseguimos escrever em forma de fração. Então, são todas as frações. Também nós temos os números decimais, 0,5, menos 2,333, e aí entra também esses 3 pontinhos, significa que eles prosseguem infinitamente, então fica sempre repetindo esse número 3, é a chamada dízima periódica, e a dízima periódica ela também é considerada um número racional. Nós conseguimos escrever menos 2,333 em forma de fração, certo? Então, racionais, representado pela letra Q, dá para escrever em forma de fração, uma razão. E, além disso, se um número ele não é racional, ele é chamado de irracional. E nós representamos pela letra IR, pela expressão IR. Todo número que não é racional, ele é irracional. E esse irracional, ele vai preencher só essa parte de fora desse conjunto. Então, se ele não é racional, ele não vai estar dentro dessa parte do conjunto dos racionais. Ele vai estar na parte de fora, que são os irracionais. Os irracionais, vou colocar uma flechinha para cá, eles são aqueles números também, por exemplo, 3,14, 15, e eu vou colocar esses 3 pontinhos na frente, porque vai indicar que também vai haver mais números, mas que não tem repetição. Então, todo número que ele é infinito, esses 3 pontinhos, ele vai embora, né? E ele não tem repetição de números, ele é chamado de irracional. E o irracional nós não conseguimos escrever em forma de fração. Tá ok? E a soma desses conjuntos irracional mais o racional, ou seja, todos esses conjuntos que a gente está vendo na tela, é chamado de conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Então, ainda na tela, eu vou escrever isso que eu acabei de falar. Se eu juntar o conjunto dos racionais com o conjunto dos números irracionais, nós temos o conjunto dos reais. Só para reafirmar, se um número ele é racional, ele não pode ser irracional. Se ele é irracional, ele não pode ser racional. Se nós juntarmos, por exemplo, o número natural mais um conjunto dos números inteiros, nós vamos ter o próprio conjunto dos números inteiros. Tá certo? Nós temos que lembrar disso daí. Por quê? Porque o natural já está dentro dos inteiros. Então, ele vai continuar sendo o conjunto Z. Tá certo? O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, na verdade, como nós falamos naturais, já podemos incluí-lo lá nos inteiros, nós vamos estudar esse tópico mais adiante. Nós temos um tópico só falando sobre os números inteiros lá para o concurso, certo? E
Quando nós falarmos em conjunto dos números racionais, que é aquele conjunto que nós podemos escrever em forma de fração, então também nós vamos trabalhar em um outro tópico separado mais adiante, está mais especificado, tá certo? Para nós trabalharmos aí para o concurso. Só lembrando que racionais, nós trabalhamos aí então com fração, né? Trabalhando isso aí sempre com fração. E o conjunto dos números irracionais, geralmente o que vai interessar para o concurso é você trabalhar, se você tem fazer aproximações. Se você tem um número 3,14, 15, 9 e vários números que continuam, o que você pode fazer? Por exemplo, você usar este número que está aqui, o 9, por exemplo, e tentar aproximar o número que está antes dele. Então, quando você tem o número 0, 1, 2, 3 e 4, nessa posição, o número que está anterior a ele continua igual, não muda. E se você tiver o número 5, 6, 7, 8 e o 9, a aproximação deste número 5 aqui, ela aumenta. Nós temos o 9 aqui. Então, esse número 5, se fôssemos aproximar, ele ficaria 3,1416. Ele aproximaria para mais. Isso para nós deixarmos com 4 casas decimais. Se quiséssemos aproximar, usar o 6 para de repente aproximar, ver se este 1 vai aumentar. O 6, ele está aqui no segundo conjunto, no segundo grupo de números. Então, esse número 1, ele subiria para 2. Agora, se você quisesse aproximar, por exemplo, este número 1 aqui, que é aproximar o 4, como nós faríamos? O 1, ele está no primeiro grupo, então nós não conseguimos aproximá-lo, aumentar esse número para mais. Ele ficaria do jeito que ele está, então ficaria 3,14, porque este 1 aqui, vamos dizer assim, ele não tem força para puxar o número 4 para cima. Então, o 4 fica do jeito que ele estiver aí. Tudo bem? Bom, então, dali para diante, vocês vão ver em outros tópicos os itens separadamente para o concurso. Tá ok? Bons estudos para vocês.